Entre os graus 15 e 20 havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Profecia de Dom Bosco. Um quadrilátero no coração do Brasil, um ponto equidistante de leste a oeste e de norte a sul. Uma cidade rica por sua cultura, suas cores, sua gente. Um retrato fiel do Brasil e de todos os brasileiros. Essa é Brasília, a capital da esperança, do modernismo e de um povo trabalhador. Uma metrópole ainda menina, que nasceu do sonho de um santo e de um visionário, que buscava o desenvolvimento e a integração do Brasil. Hoje, todas as rotas nos trazem até aqui, Brasília. Durante 20 semanas, o Brasília para Brasília contou a história dessa cidade pulsante, que mais que os poderes da República, abriga quase 3 milhões de habitantes. Pessoas destemidas, a nossa cultura, os nossos hábitos, dessa gente que há mais de 6 décadas trabalha para construir uma realidade melhor. A primeira rota fala da arquitetura mundialmente aclamada, dos simples traços de Lúcio Costa e da prancheta de Oscar Niemeyer, surgiram obras de arte, tombadas como patrimônio cultural da humanidade. Brasília é um monumento a céu aberto, adornado por jardins e obras de arte de modernistas inspiradores, como Atos Bulcão, Roberto Burle Marx, Alfredo Sesquiati e Mariane Peretti. Brasília é diferente de tudo que existe no mundo, assim, só por isso ela já merece esse título de ser um patrimônio da humanidade mesmo. Quando a gente viaja para a Europa e conversa com outros profissionais da área de arquitetos e tudo, todos eles conhecem, já ouviram falar de Brasília, e todos os conceitos em Brasília são diferentes, desde bairro, a rua, a cidade, tudo isso aqui é um pouco subvertido, assim. O complexo urbanístico de Brasília, ele é gentil nesse sentido, de permitir que as obras do Niemeyer também ocupassem tanto espaço quanto o complexo urbano. A primeira visita que eu indico é sempre a Torre de TV, que lá atrás, quando o Lúcio Costa fez o primeiro relatório dele sobre Brasília num concurso, ele já desenhou a torre, que é bem parecida o desenho, o croquis que ele fez com a construção. Então, a torre já era planejada para estar ali. E quando você sobe na torre, você consegue ter um visual de todo o plano piloto. Então é muito, muito bom. Você consegue visualizar tudo ali. Então você já consegue ali identificar a superquadra, né, os eixões, o eixo monumental, o eixo rodoviário. Brasília veio como o resultado de do processo modernista, né? Então todos os nomes que estavam por trás de toda a estética que a gente estava construindo nessa época vieram para cá para poder fazer esse ensaio plástico, assim. Então Brasília permitiu muito isso, que foi uma loucura o que aconteceu. Então, tanto a vontade política que se uniu ao orçamento, a tudo isso permitiu que esses artistas, esses arquitetos, essas pessoas tão famosas e célebres pelo Brasil todo pudessem vir aqui se juntar e fazer esse trabalho. Quando o Lúcio Costa projetou, a gente tinha a escala, uma das escalas é a monumental, que aí é onde vai mais o turista visitar os monumentos e tudo mais. Uma das escalas é justamente essa, da entrequadra, da arborização, né, da escola parque, da igreja que fica dentro da superquadra, que vai ficar com o comércio, tudo isso tem toda uma construção, assim. Então até o modo de vida de Brasília também foi pensado na época como seria o modo de vida de um brasileiro a partir de agora, que a gente está crescendo, que a gente está mudando, a gente é um novo país. Tudo novo assusta, né? Então na época que construíram a ponte, a discussão arquitetônica com certeza era muito grande, porque a ponte JK até hoje, ela é muito vista, você pega qualquer imagem aérea de Brasília, a ponte está lá. Então muitos arquitetos não concordaram na época, outros concordaram, mas a ponte está ali, ela faz parte, ela respeita o complexo urbano. Você tentar conhecer um pouco sobre a arquitetura nesse sentido dos edifícios, dos brises, da proteção contra o sol, como que funciona, tudo isso eu acho que vale muito a pena, porque Brasília se vista como cidade é a terceira maior do país, né? Como estado a gente é pequenininho, tudo bem, mas como cidade a gente é muito grande, sabe? Cosmopolita, Brasília tem espaço para todos os gostos. Dos restaurantes populares aos renomados, a gastronomia da capital é um convite ao prazer. Temperos e aromas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Quando eu cheguei naquele ano, 2007, ficava um pouco mais limitado e nós dizíamos que a gastronomia de Brasília era um nenê.
que apenas engatinaba. Algunos chefs conocidos en aquella época, Amara, Don Francisco, y a partir de diferentes tipos de años, las embajadas, los estados, comenzaron a ganar un poco más de terreno en el mundo gastronómico. Porém, esse terreno foi dando um pouco mais de diversidade à cidade. A partir daí, de todos estes anos, eu vejo com que Brasília, a capital, vem ganhando espaço, lugar, de diferentes tipos de restaurantes, de estados, de países e propostas diferentes para qualquer bolsillo, né? Desde nordestino a coreano, a lógicamente japonês, indiano, los mismos a fuerza de los estados, es muy comer ir a comer un nordestino, como comer un gaúcho, o por qué no ir a un restaurante mineiro. Entonces, lógico que eso ya existía, mas se afianzó cada vez más y es muy común ir a grandes lugares, a grandes superficies, tipo shopping, y no necesariamente você va a encontrar crepes y hambúrgueres o pizzas como futuros emprendedores de gastronomía. Tenemos que estar preparados y tenemos que hablar y recibir mucho buen feedback para ir mejorando cada vez más. Y al mejorar cada vez más, vamos a estar cada vez más preparados para tener mayor cantidad de extranjeros que ayuden a mejorar la gastronomía y que de alguna manera sea aceita pelo mundo que visita Brasília. Mais que uma arquitetura que impressiona, Brasília tem atraído cada vez mais turistas em busca de suas reservas naturais. Segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado é o berço das águas. Aqui, nascem rios que formam as 3 principais bacias hidrográficas do país. Uma riqueza que encanta e merece ser preservada. Um celeiro de artistas. Assim é Brasília, capital do rock, do choro, reduto de sambistas, forrozeiros, sertanejos e palco de grandes espetáculos. Na última década, o Distrito Federal entrou no roteiro dos grandes shows e festivais. Uma cidade democrática, com espaço para todos os gêneros e ritmos. Olha, Brasília é muito mais do que um celeiro de artistas. Onde você vai, eu estou falando do Distrito Federal todo, né? Onde você vai tem arte, tem cultura. Eu acho que essa mistura de gente que veio de todos os estados do Brasil e trouxe um pouquinho da sua cultura para cá, contribuiu para isso, né? Quando a gente fala em música, Brasília, uma jovem capital, já tinha rock, né? E virou a capital do rock. Depois, esse caldeirão cultural foi se misturando. A gente tem os nordestinos, né, na Casa do Cantador de Ceilândia, de repente tinha uma micaré candanga no centro de Brasília nos anos 90, a criação do Clube do Choro, onde a gente está agora, a Escola de Música de Brasília, né? Então eu acho que tudo isso proporcionou à nossa capital esse encantamento com a arte. O meu trabalho incessante era de descobrir e divulgar, junto com os artistas famosos de fora, a arte que era feita aqui com a mesma proporção. Porque o público é muito afetivo e gosta muito dos artistas e vai ao teatro. Então, eu acho que Brasília estar aberta para esses grandes shows é muito bom para quem mora aqui. O Distrito Federal está cheio de eventos e bons eventos. E para falar de festivais também, Brasília virou também uma capital de festivais, né? Numa dessas homenagens que fizeram para mim, Israel Paixão, que é um grande rapper, né? Que nasceu em Ceilândia e ele ganhou o Brasília Independente em 2019 e no palco ele falou que depois que ele apareceu no Brasília Independente, a família dele e a comunidade reconheceram ele como um artista. Porque normalmente os artistas, né, as pessoas perguntam, você faz arte, mas e de trabalho? Você faz o quê? Né? Então, assim, a arte é uma profissão e deve ser valorizada como tal. Cada comunidade aqui no Distrito Federal tem a sua característica, né, de arte. Então, a gente tem fotografia, a gente tem ótimos artistas de teatro, cinema, música. Então, assim, para onde você for, você vai encontrar arte de boa qualidade. E também que o público, né, se abra para o novo, se abra para as novidades, para conhecer artistas independentes. Lembrando que Renato Russo um dia foi um músico independente tocando sozinho no seu quarto, né? E tantos outros assim.
6 ações que são de nossa responsabilidade, quais sejam o Carnaval, o Aniversário de Brasília, o Festival de Cinema, o Circuito Junino, Natal e Ano Novo. Em dezembro do ano passado, a gente fez um bom festival de cinema, e aí veio o Aniversário de Brasília, que foi algo estupendo, né? uma coroação dessa lógica que a gente queria implementar pela primeira vez em Brasília. No aniversário da cidade, nós tivemos uma atração de âmbito internacional. Nós conseguimos colocar Brasília nesse olhar, né, nas ações de governo, nesse olhar de como sendo um hub de grandes eventos. Sem, porém, se descuidar de fomentar a cultura popular, os artistas locais, a nossa produção. O Cine Brasília foi revitalizado e hoje é o maior cinema público do Brasil em atividade contínua. E óbvio que sempre me perguntam, e a gente está na luta, que é o Teatro Nacional. Há um desejo da população em acessar, em consumir cultura, visto que inclusive a cultura hoje, perante a Constituição Federal, é reconhecida como um direito fundamental de todos os cidadãos. E quem pensa que Brasília é apenas política e trabalho está completamente enganado. A cidade convida seus moradores a viver e se movimentar. A Rota da Diversão inclui programas como visitas aos parques, apresentações artísticas e uma vida noturna agitada. A ideia inicial de Brasília, inclusive esse lugar que a gente está agora, faz parte desse quadrilátero original, que são a cada 4 quadras você teria ali uma unidade de vizinhança, em que você tem todo o comércio necessário, escola, padaria, serviços gerais, restaurantes, igreja, clube, tudo isso tinha que caber em cada 4 quadras. Isso é para que não se use carro. Ou seja, você tem um espaço de 2 quilômetros, são as 4 quadras, para que você possa resolver toda a sua vida, da escola à igreja, ao hospital, ao comércio, ao restaurante, a pé. E ao mesmo tempo ela é feita para carros, com largas avenidas, sem sinalização, né, sem o farol, sem o sinal luminoso, para que os carros possam evoluir na sua velocidade. Essa estrutura básica da unidade de vizinhança continua, de que você vai a pé no comércio, de que você resolve sua vida perto de casa, sem precisar de carro, e que o carro é o que vai te levar longe e rápido. Outra coisa que pouca gente imagina é que por Brasília ser essa cidade muito bem planejada, quadradinha, quem não é daqui às vezes até compara uma cidade construída com peça de Lego, né, tudo quadrado assim, é uma cidade que perde a vida porque não tem a esquina. A esquina, ela simboliza o encontro, né? Como se as pessoas em Brasília não se encontrassem porque não tem esquina. Muito pelo contrário. Aqui é muito comum. Aqui onde a gente está, se você olhar ao redor, o que mais tem são encontros, né? Alunos que têm aula a céu aberto, pessoas que se encontram e vão para o comércio e fazem suas coisas juntos. Fora isso, Brasília é uma cidade que pede a vida artística. É uma cidade artística em si, por ser uma obra de arte. A gente tem obras de arte gratuitas em Brasília, no próprio desenho da cidade, nos próprios monumentos. E isso estimula no morador de Brasília, estimula em nós, brasilienses, candangos, a vivermos essa arte. Tem nada para fazer? Pega sua toalha, estende na grama, faz um piquenique com a pessoa que você ama, assiste o pôr do sol, que é o mais bonito do planeta, e eu tenho certeza que aquilo ali já é um bom programa. Não faz sentido quem mora em Brasília ficar em casa reclamando que não tem nada o que fazer, porque tem e muito, e a cidade convida a gente para viver isso do Brasil. Todo estrangeiro que vem para Brasília se choca com isso. Como vocês têm espaço, como vocês têm verde, como vocês têm árvore. E porque Brasília tem seus parques já previstos no projeto. O parque da cidade já estava lá. Eu não preciso pagar para entrar num parque e curtir um pedalinho à beira de um laguinho que tem lá, me refrescar, fazer meu exercício. Não preciso pagar academia para fazer um exercício e eu não vou estar respirando gás carbônico no meio do trânsito, nem correndo risco de ser atropelado. Eu tenho os espaços para isso e foram feitos para isso. Brasília é uma cidade muito convidativa mesmo. E isso não é só aqui onde a gente está. Brasília inteira está recheada disso. Por onde a gente vai, a gente enxerga Atos Bulcão, de graça. Por onde a gente vai, a gente enxerga Niemeyer, de graça. A gente caminha pelas obras de Burle Marx, que enfeitou a cidade com paisagismo, de graça.
Isso é um privilégio que não é só o brasileiro das outras cidades que não tem. No planeta, nenhum outro país, ou talvez pouquíssimos lugares no mundo, tem o privilégio de que o seu morador possa caminhar por meio das obras de arte dos maiores nomes do mundo. E aqui em Brasília a gente tem. Centro das decisões do país, Brasília abriga sedes dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Na esplanada dos ministérios, projetada por Lúcio Costa, todos os brasileiros ganham voz por meio dos parlamentares, eleitos como seus representantes. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio Itamaraty e o Palácio da Alvorada estão entre os pontos de parada obrigatórios de quem visita a capital. Adorei conhecer Brasília, é uma cidade muito ampla, limpa, a vista é maravilhosa, inclusive é uma cidade muito boa de se morar. Vale muito a pena vir conhecer, gostei também inclusive daquela região do Pontão do Lago, vários restaurantes. Gostei muito de Brasília, me apaixonei pela cidade. O monumento que eu mais me encantei foi o Palácio do Itamaraty, realmente é um verdadeiro palácio. Me encantou muito a estrutura, todo o desenho do plano piloto, principalmente as obras de Niemeyer, né, a arquitetura modernista. A gente vê bem a presença do concreto armado aparente, os pilotis, as esquadrias, né, essa arquitetura fluida. Então isso chama muito minha atenção, porque eu sempre vi a cidade só em fotos, em jornal, em livro, na faculdade. E agora que eu estou conhecendo um pouco melhor, eu estou encantada. Sai da 203, atravessa o eixão, pega a tesourinha. Frases comuns ao brasiliense, mas que dão um nó na cabeça de quem é de fora. Quem nunca escutou? Aqui tudo é igual? Para nós, não. E basta um pouquinho de tempo para se acostumar. A cidade sem esquinas, com avenidas largas e vias expressas, chama a atenção de quem chega aqui pela primeira vez. Mas o nosso maior orgulho é a faixa de pedestre. Sim, aqui paramos na faixa. Na cidade planejada por Lúcio Costa, todos têm o seu espaço. Carros, pedestres e ciclistas, todos buscando o respeito e a harmonia. A faixa de pedestre é uma segurança na cidade de Brasília, né? Que é a única cidade que eu vejo que é mais respeitada, é a faixa de pedestre aqui na nossa cidade. A importância total, porque eu acho que ela previne, né? Cuida da sua vida de certa forma, e principalmente aqui em Brasília, que é o lugar que as pessoas mais respeitam a faixa de pedestre. Desde antes de sua inauguração, Brasília já atraía milhares de pessoas. Povos de todos os cantos do país que vieram para cá ajudar a construir a cidade. Nordestinos de todos os estados. Mineiros, paulistas, gaúchos, amazonenses, cariocas. Brasileiros em busca de uma vida melhor. Com o passar do tempo, vieram as embaixadas. E os sotaques que já eram variados tornaram-se ainda mais amplos. Essa é Brasília, a cidade cosmopolita e retrato do Brasil. A Casa do Ceará ela foi fundada em 1963. Inicialmente, ela foi criada para acolher os nordestinos, os cearenses que vinham para a construção de Brasília. E na área cultural, a Casa do Ceará conta com um espaço, esse espaço aqui que nós estamos, né, com quadros de artistas cearenses, aqui na Pinacoteca, uma biblioteca de livros de autores cearenses e um museu de peças do Nordeste. A Casa do Ceará nasceu com Brasília. Brasília foi criada em 1960 e a Casa do Ceará em 1963. Hoje tem muitos empresários daquela época, né, que estão muito bem, que transformaram a vida de suas famílias. Nosso espaço cultural é aberto à visitação, pinacoteca, museu. Nós recebemos escolas públicas também, que trazem as crianças para visitar. Pode visitar também, a gente recebe muita visita no nosso lar de idosos, né? Às vezes as pessoas querem vir, bater papo, pode vir, conversar com os idosos. Nós atendemos, recebemos as pessoas aqui diariamente. Em 1957, quando a nova capital começava a ser erguida e os candangos chegavam, surgiam os primeiros acampamentos. A Brasília fora dos eixos é formada por lugares como Planaltina, o ex-município goiano, onde está a pedra fundamental, a Candangolândia, o Núcleo Bandeirante e a Vila Planalto, celeiros de onde tudo começou.
Dos artistas renomados, a arte de rua expressa pelo grafite Brasília Democrática e dá espaço para todos. Pelos muros e ruas da capital, o colorido dos IPs divide o cenário com o colorido do grafite. Celandense de sangue, original. Original é porque realmente é um cara que não é só um cara que nasceu na Ceilândia, é um cara que representa a Ceilândia. Um artista que representa o grafite, que tem uma representatividade dentro dessa cultura que é tão rica e tão importante, não só na Ceilândia, mas em Brasília e em geral, né? A Ceilândia, ela não só respira, como ela inspira, né? Ela inspira outras quebradas. Através da cultura de Ceilândia, outras cidades satélites começaram a abraçar a cultura hip hop. Porque a cultura hip hop é justamente isso. É o grafite, é o rap, é o DJ e é o break, é o b-boy, né? O cara camarada que dança. Então a cultura hip hop, ela é rica nisso, ela é rica na periferia porque ela é a cara da rua. E é a rua que pede. Eu faço grafite, a rua pede para mim fazer o grafite. Essa força do grafite, ela tem uma representatividade muito grande porque a gente que está na rua, a gente vive isso, a gente convive com isso. Então, o meu poder de fala, ele é maior porque além de eu estar ilustrando, eu estou convivendo. Eu não tenho um público, eu tenho um propósito. E através do meu propósito eu alcanço o público. Quando eu faço um grafite, talvez naquele dia vai tirar um sorriso de alguém, ou vai fazer alguém chorar. Vai fazer alguém ficar emocionado. Quando a pessoa nos convida para fazer um grafite, ela está nos convidando e ela está dando a oportunidade também através daquele grafite comercial, ele gerar um grafite social. Hoje as pessoas estão enxergando a Ceilândia, e isso é legal. Porque a Ceilândia, ela tem um poder muito grande em Brasília. A Ceilândia, ela movimenta a economia de Brasília, ela movimenta a cultura de Brasília, ela movimenta estilos, ela movimenta a linguagem, ela movimenta muita coisa em Brasília. Então quando você vê hoje, né, meios de comunicações, empresas e muitas oportunidades que são surgidas, que as pessoas falam, vamos lá na Ceilândia que a gente pode encontrar lá. Então você começa a entender o poder que a Ceilândia tem. Com a terceira maior frota náutica do país, o Lago Paranoá, em Brasília, é um convite para os dias secos da capital. Seja nos passeios de barco, motos aquáticas, caiaques ou SUP, o brasiliense sempre arruma uma forma de matar a saudade do mar, na praia do DF. Vieram fases e mais fases para fazer desse lago o que ele é hoje, né? Frequentado por todos aqueles brasilienses e aqueles que visitam Brasília. Eu falo para você que Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, quando eles desenharam essa cidade, eles tiveram assim, sabe, aquela conversinha no pé do ouvido. Deus veio e falou, vocês têm que fazer um lago. E aí aqui no fundo você vê, né, nós temos a ponte JK. Ela deixou de ser esse elemento viário e ela virou um monumento. Lá você vai fazer a rota que os barqueiros já têm como determinada. O pôr do sol eles têm, obviamente. Ponte JK eles têm, eles vêm até a ponte. Palácio da Alvorada, que está às margens do lago, então é uma outra rota. Nós temos outros locais, o Morro da Asa Delta, que é um lugar legal para você passar. Tem também a concha acústica, que de uma certa forma tem uma certa beleza, porque foi toda restaurada, o governo se preocupou em restabelecer toda aquela estrutura. E a mais distante, que você sai lá do pontão, no caso, é ir lá na barragem. Mas a barragem já é um passeio mais assim, de apreciar mesmo toda essa beleza que circunda o Lago Paranoá. O nosso lago ele tem, durante o dia, muitas belezas para você ver. Você tem o stand-up paddle, você tem a rota do caiaque, que é a rota do remo. Nós temos mais de 30 clubes que circundam o Lago Paranoá. Tem mais de 12 marinas que circundam aqui, né, o lago. Muitos clubes estão margeados, estão nas margens do lago, outros estão um pouco para dentro. Quando você fala de restaurantes, você está falando de Ponte JK, se você falar aqui do restaurantes aqui, você fala de vários restaurantes que tem aqui. Então olha essa engrenagem que essa economia do lago movimenta. Localizado a poucos quilômetros do centro da capital, o Lago Oeste é um refúgio cada vez mais procurado pelos brasilienses. As rotas naturais e a gastronomia são alguns dos atrativos.
Em 2010, eu comprei uma chácara no Lago Oeste, me encantei pelo lugar. Lago Oeste é a área mais ecológica de Brasília, né? Fica dentro da área de preservação ambiental, é fundos do Parque Nacional, está a 30 quilômetros da nossa rodoviária, do plano piloto. É um lugar que ainda está sendo descoberto pelas pessoas, né? E em 2019 eu abri o Brasis, que é o meu restaurante, onde eu desenvolvo esse meu projeto de chefe de cozinha, de esse amor pela gastronomia, e o Lago Oeste era o lugar ideal para poder fazer isso, né? Abrir o restaurante dentro da minha chácara, tentar levar as pessoas para lá e dizer assim, olha, esse lugar é especial, é um lugar diferente. Então o Lago Oeste hoje, ele é rota turística, né? Para quem quer sair do quadradinho, né? Ir lá visitar aquele espaço, tem várias outras coisas, pousadas, queijarias premiadas, né? Plantio de café premiado, tem o Balancel, né? Tem o Brasis e vários outros restaurantes que ficam lá também. Então a região, a cada dia que passa, ela vem crescendo muito. Sem falar no plantio de orgânico, né? Na quantidade de agricultores que fica naquela região, o tanto de flores que a gente tem também naquela região, as cachoeiras. Então, assim, tem muita coisa para ver, mas eu acho que o foco principal da região é fazer visita aos lugares que são pontos turísticos e ter esse contato com a natureza e com o Cerrado. É o lugar que você desliga uma chave e liga outra para recarregar, né? É aquela que você sai de lá, acho que fortalecido. E no caminho da estrada também, que é um tapete, né? Que hoje a gente tem uma BR maravilhosa, você pode encontrar alguns mirantes que dá para o Parque Nacional e você conseguir ver aquela beleza do nosso parque do alto. Então, assim, a região é bem bacana. E para quem gosta de vinho, visitar à noite, para uma fogueira, tomar um vinho, comer uma burrata. É o lugar ideal, eu acredito, para os casais, principalmente, numa noite romântica, curtir a região. O céu de Brasília é uma paixão para os brasilienses. No período da seca, cada entardecer é um verdadeiro espetáculo. Porventura, ele me convidou para mim vir ver o pôr do sol de Brasília, que é uma coisa admirável, uma coisa fantástica, né? Não só o pôr do sol, como o próprio céu de Brasília, né? Que nos remete assim um dia de alegria, um dia magnífico para nós, porque não é todo lugar do Brasil que você vê um céu dessa forma e um pôr do sol tão lindo. De volta e meia eu tô aqui, né, admirando o pôr do sol aí. Sem palavras, né? É quase sempre uma cor diferente, né? Às vezes laranja, às vezes rosa, às vezes com nuvem, às vezes sem nuvem, mas sempre lindo, né, velho? A intensidade dele é muito amplo, né? Brasília tem isso, né? De ver assim a natureza. É como se eu pudesse ver o céu todo. E eu vejo esse pôr do sol todos os dias, porque quando eu volto do trabalho eu tenho esse privilégio de ver. E para mim é uma honra assim mesmo, ver esse espetáculo da natureza. Eu acho incrível. Mas e a Brasília, além do plano piloto? Formada pelas regiões administrativas, a capital do país também tem um pôr do sol, mas esse é especial, casa de milhares de pessoas. As RAs ou cidades satélites, como também são chamadas, são celeiros de cultura, com identidades e características próprias. Nós temos as maravilhas do nosso cerrado aqui, né? Porque Brasília é cercada de cerrado. Poxa, nós temos a cultura da Ceilândia, né? A gastronomia da Ceilândia, a street art da Ceilândia, né? Nós temos as várias manifestações culturais, como em Sobradinho, a questão do boi-bumbá, as questões religiosas, como nós temos o Vale do Amanhecer, em Planaltina, né? O Morro da Capelinha, com essa encenação da Via Sacra, né? Braslândia, com o Templo do Menino Jesus. A própria cidade de Braslândia também é um encanto, ela por si só. É uma cidade no meio do Planalto Central, né? No meio da grande capital do país e que ainda leva aquele ar interiorano. Assim como Planaltina, são as duas cidades mais antigas, tem esse ar interiorano,
né, e que vive às margens aqui da capital federal. O turista, quando ele vem para Brasília, né, ele chega com a ideia de só aquela Brasília cívica, né, a Brasília política, e quando a gente mostra essas nuances que Brasília tem, né, eles ficam encantados. Nós temos aqui a Serra da Contagem, né, que passa ali do Lago Oeste, né, então a APA do Cafuringa, né, com a lenda do Urbano. Quando a gente conta a lenda do Urbano, né, que foi um bandeirante que veio aqui atrás de ouro e acabou desaparecendo, e todo mundo ainda fica atrás do ouro que o Urbano descobriu aqui na região, né. Nós temos aí, assim, eles ficam encantados com isso, né, com um local tão novo, né, com a visibilidade tão nova no Brasil e no mundo, né, que tem tanta história e tanta curiosidade, né. As pessoas acabam saindo encantado com isso, tanta diversidade, com produção de vinho. Quando ele chega aqui, sabe que Brasília produz vinho, produz café, né, e vinho de qualidade, café de qualidade, né, com as propriedades cada vez mais fortes nesse turismo enólogo, né? Quando eles começam a entender a história da cidade, ver que a cidade não é uma cidade fria, é uma cidade pulsante, né, que nós temos um entorno riquíssimo, né? Eles falam assim, não, vou ter que voltar a Brasília para eu conhecer essa outra parte. Então venham conhecer essa cidade incrível, venham se surpreender com Brasília, né? E eu duvido se tem alguém que vai sair daqui que não goste de Brasília, eu duvido realmente. Patrimônio cultural da humanidade, Brasília recebe milhões de visitantes por ano. Para isso, conta com um bom polo hoteleiro no centro da cidade, além de oferecer diversas opções de bares e restaurantes. Nós temos a terceira gastronomia do Brasil. Nós falamos que Brasília é o terceiro polo gastronômico do Brasil e estamos procurando fazer daqui para frente um trabalho de forma que a gente consolide isso de vez definitiva, para que realmente a gente seja reconhecido como uma cidade gastronômica. Nós temos a gastronomia regional, que nós temos uma pegada muito forte nisso. Haja visto alguns locais que você se desloca aqui na cidade para você conhecer, por exemplo, né, a gastronomia nordestina, a gastronomia goiana, a gastronomia sulista. Então nós congregamos aqui, como a Brasília foi fundada por todos os brasileiros, a gastronomia é a mesma coisa. Nós somos hoje 11 mil bares e restaurantes no Distrito Federal. Então é um número bastante significativo, bastante expressivo, e temos sim crescido principalmente nas cidades administrativas, descentralizando aquela gastronomia aqui do plano piloto para o que a gente costumava chamar de antigamente de cidades satélites, né? Que hoje são regiões administrativas. Então, as pessoas não precisam mais se deslocar das suas cidades para terem uma boa refeição e nem para ter uma boa hospedagem, que a rede hoteleira aconteceu a mesma coisa. Se você for em determinadas cidades administrativas hoje, você vai encontrar uma rede hoteleira que pode muito bem e tem feito isso de maneira bem ágil e receptiva de receber os turistas do Brasil inteiro. Estamos numa fase ascendente e com essa movimentação que todos nós estamos esperando, eu acho que temos assim uma esperança bem grande de que nós vamos bater a partir do ano que vem todos os nossos recordes de turistas na cidade e também de qualidade no nosso serviço, vai melhorar bastante. Eu gosto de falar o seguinte, nós estamos preparados, mas estamos nos preparando mais ainda, né? Porque nesse segmento, a cada dia uma novidade que aparece. Para fomentar o turismo, é necessário que haja investimentos por parte do Estado e da iniciativa privada. Afinal, o turismo é um mercado em ascensão, considerado a indústria sem chaminés. Hoje é a terceira cidade do país mais visitada, então isso mostra aí o avanço no fluxo, né? Recentemente a Embratur divulgou um dado que nesse primeiro semestre aumentamos em 33% o fluxo de turismo aqui em Brasília, também com a reinauguração da Casa de Chá, uma parceria Setur e Senac. Então tudo isso aumenta o fluxo, porque você oferece mais produtos, né? A gente vai contando o que Brasília oferece para o mundo, né? Os produtos de Brasília, isso vai aumentando o fluxo. A gente tem feito um trabalho em parceria com o Trade do Turismo, né? A BIH, Convention Bureau, a BAV, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagem, Inframérica também, que é um player importante nessa captação de novos voos, tanto nacionais como internacionais. Nós fizemos uma composição junto com
companhias aéreas brasileiras no ICMS do combustível. Então a gente hoje é um dos ICMS mais barato do Brasil. Com isso a gente conseguiu aumentar o número de voos nacionais. E junto com a Inframed também tem feito esforços e oferecido campanhas de promoções para aumentar o fluxo dos voos internacionais. Conectando as cidades, a gente procura aumentar o fluxo de turismo aqui no Distrito Federal. Um dos cartões postais da capital, a Torre de TV abriga uma das mais tradicionais feiras de artesanato da cidade. Hoje, o mercado do artesanato gera grandes feiras e atrai cada vez mais interessados. Com 14 anos eu comecei a minha profissão de artesanato. Quando eu era criança eu já fazia gaiolinha de bambu e tal. Então, o que aconteceu? Parei na torre de televisão, depois de viajar muito na prática do artesanato, de colares, brinco, pulseira, e depois fui me aperfeiçoando, fazendo cada vez melhor, cada dia mais, e estou aqui já há 43 anos na nossa feira de artesanato. Eu vi tudo isso aqui crescer, comecei aqui vendendo no chão, depois no tripézinho, depois na banca, e hoje nós temos essa banca bonita aqui que é uma loja. E estou aqui, essa feira para mim é a mesma coisa de uma mãe, porque tudo que eu tenho foi conquistado aqui nessa feira. Quem trabalha na feira, trabalha para o Brasil e para o mundo. E se você está numa feira no Gama, no Sobradinho, em outros lugares, você só vai vender para o pessoal local. Aqui não, aqui nós trabalhamos para o Brasil e para o mundo. Nós recebemos o mundo todo aqui. Brasília é um celeiro de artistas. Do pop rock dos anos 80 ao hip hop de Ceilândia, a capital é solo fértil para quem produz arte. E as influências de pessoas de todo o Brasil e do mundo estão entre os combustíveis para tanta diversidade. A base toda artística é da escola pública. Eu estudei na escola, classe, escola parque. E a escola parque é que me deu essa vontade de fazer música, essa vontade de ser artista. Então essa é a minha história, assim, com essa relação de ser artista. Foi pela escola e pela escola pública, que eu adoro falar isso, porque é importante ter arte nas escolas. Eu também estudei na escola de música, fiz canto erudito e já veio na minha adolescência. Então, na infância, eu tive a honra de estudar na Escola Parque, na minha adolescência, já também quase para a vida adulta, estudar na Escola de Música de Brasília. Para quem quer ser músico, acho que Brasília é o melhor lugar para você estudar. Como diz Gilberto Gil, Brasília é um celeiro musical. É um celeiro de músicos, de compositores, de gente que trabalha com arte, de teatro também, tem muito, muito talento. É uma cidade cheia de talentos. A gente já provou mais do que tantas vezes que Brasília pode se acompanhar o que se é feito na cidade, que é de qualidade, que é de afinco, sabe, de zelo. Então, a escola de música é uma prova, disso. Formam-se tantos talentos que estão despontando pelo Brasil inteiro. As homenagens a Brasília, eu gosto muito disso e estou sempre à procura. Projetado por Burle Marx, o Parque da Cidade é um dos paraísos em meio à metrópole. Considerado um dos maiores do mundo, é casa dos amantes de esportes ao ar livre, palco de grandes shows, refúgio para os apaixonados, diversão para todas as pessoas. O parque é a casa dos brasilienses que amam admirar o céu e que têm a certeza de que vivem na melhor das cidades. É lugar de contemplação e de celebrar a vida. O parque é de Brasília para Brasília. Para mim, Brasília é a certeza de que você pode fazer tudo aquilo que você acredita, Quando eu me encontro um pouco desmotivada para as coisas, eu lembro de Juscelino e falo assim, se um cara conseguiu construir isso tudo aqui, eu posso fazer aquilo que eu planejo também, Eu acho que quando a gente quer e quando a gente acredita e quando a gente sonha, tudo pode acontecer. E Brasília diz muito disso. Então eu acho que, eu como ceilandense e como uma pessoa que nasceu na Ceilândia, que representa a Ceilândia, que tem essa representatividade na Ceilândia, eu fico feliz quando as pessoas olham para a Ceilândia hoje olhando para o lado positivo. Hoje olhando para a caixa d'água e falando, cara, isso aqui é um patrimônio tombado da Ceilândia, que tem uma representatividade muito grande.
porque acho que Brasília é uma cidade e ela se transforma e pulsa como uma cidade, assim. Então a gente precisa pensar como o Lúcio Costa mesmo pensou. Ele visitou Brasília uns anos após a inauguração e ele mesmo disse que o que ele mais gosta não é como Brasília é igual ao projeto original dele, mas sim quanto que ela se diferenciou. O que é falado, pelo menos na minha cidade, que Brasília só tem político. Que aqui é uma cidade que só tem político e que a cidade só gira em torno disso. Não falam muito nenhum que as pessoas são educadas, as pessoas aqui são educadíssimas, as pessoas aqui são amigáveis, são calorosas e a gente não escuta falar sobre isso. Por aqui ser uma cidade grande, mas tendo em vista que não tem um polo industrial, não existe poluição. Então gera esse céu limpo e um pôr do sol maravilhoso, que se tivesse prédios, empresas, você não teria oportunidade de ter uma maravilha dessa daí.